Já o São Paulo venceu a ação milionária na justiça, para completar. E fala também sobre o São Paulo com receita recorde na temporada de 2025. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e Pedro Rocha, com 3 propostas na mão. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bem por aí? Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar agora que Doria, zagueiro brasileiro com passagens por São Paulo e Botafogo, está praticamente livre do seu contrato no Atlas. Já havia contado para vocês sobre a intenção do Doria, hoje com 31 anos de idade, em voltar ao futebol brasileiro. Ele dependia dessa rescisão de contrato amigável no futebol mexicano. Nos últimos dias houve avanço, o Atlas lhe devia dinheiro e diante desse acordo que está praticamente fechado, o Doria passa a ser uma excelente opção para clubes brasileiros que precisam de defensores. Desde que chegou em 2018 ao México, Doria sempre foi titular. Passagens também pelo futebol francês, jogador que chegou a atuar pela seleção principal do Brasil e atuou em 17 partidas pela base da seleção brasileira. Como eu contei, é canhoto, 31 anos de idade, bom no jogo aéreo, bom também nos duelos 1 contra 1. Tava pensando aqui em clubes brasileiros que procuram zagueiros. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro são alguns daqueles que buscam defensores. Só para completar esse noticiário, registrar que Capasso, ex-Vasco, acaba de ser anunciado pelo Atlas, só reafirmando que essa negociação para rescisão do contrato do Doria com o Atlas está bastante avançada. Bora falar agora sobre Pedro Rocha. Quero contar com exclusividade que o artilheiro da Série B tem em mãos 3 propostas de times da primeira divisão. O Grêmio, o Atlético Paranaense e o Curitiba são os principais interessados no jogador Pedro Rocha, que tem 31 anos de idade e com a camisa do Remo marcou 15 gols e deu 8 assistências. Não há nada fechado, mas nesse momento o Curitiba parece o seu favorito. Coxa foi aquele que ofereceu a melhor condição financeira no contrato. Pedro Rocha e seu staff agora estão tentando entender as condições e o projeto do Curitiba antes de fechar o acordo. A pressa do Pedro Rocha, ele quer partir para o período de férias já sabendo onde vai jogar. Em 2026 o Pedro Rocha caberia no seu time do coração. Vale a lembrança de que ele foi o grande cara da segunda divisão e o principal responsável por colocar o Remo de volta à Série A do Brasileiro. Hora de te atualizar sobre o São Paulo com boa notícia. O tricolor venceu na justiça uma ação milionária movida por um ex-olheiro do clube. O Orlando Gonçalves cobrava 5 milhões e 600 mil reais do São Paulo pela transferência de Gabriel Sara do Norwich para o Galatasaray. Eu vou te explicar essa história. O Orlando Gonçalves foi o responsável por descobrir o Gabriel Sara. E quando ele leva o Sara para o São Paulo, ficou colocado no contrato, constou no contrato, que ele teria direito a 5% da próxima venda. E isso aconteceu. São Paulo gastou cerca de 4 milhões e 600 mil reais quando o Sara foi vendido pelo tricolor para o Norwich da Inglaterra. Pois bem, o Orlando Gonçalves foi à justiça requerendo que o São Paulo pagasse mais 5% da transferência do Sara do Norwich para o Galatasaray, onde ele joga atualmente. O negócio foi fechado em 113 milhões de reais, ou seja, a pedida era de 5 milhões e 600 mil reais. Mas a juíza que cuidou do caso no Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido e entendeu que a ação beira a má-fé, até porque o acordo entre o São Paulo e o Orlando Gonçalves valia apenas para a primeira negociação, quando o São Paulo ainda era dono dos direitos econômicos do atleta. Quando o São Paulo vende o jogador por Norwich, São Paulo deixa de ter os direitos econômicos do jogador. Qualquer cobrança a partir dali para a juíza que cuidou do caso era um enorme absurdo. Descobri quanto o São Paulo imagina faturar na temporada de 2025 e já dá para cravar que será um ano de recorde de arrecadação. São Paulo estima que vai fechar a temporada com 970 milhões de reais de receita. Só para que você entenda, o ano de 2024 havia registrado o recorde da história tricolor com 731 milhões de reais. São Paulo está garantindo quase 240 milhões de reais a mais na comparação com a temporada em que mais havia faturado. Esses 970 milhões foram muito impulsionados pela venda de atletas.
Tricolor deve fechar com mais de 300 milhões de reais de arrecadação com transferências de jogadores. Foram vários os atletas jovens formados em Cotia, negociados em definitivo. Preciso contar também que, além desse recorde de receita, São Paulo tem outras duas boas notícias. Ele deve fechar o ano com superávit, algo meio inédito na história recente do clube. No ano passado, por exemplo, São Paulo havia tido um prejuízo de 287 milhões. Além do superávit, o São Paulo também projeta uma redução importante da dívida. Tricolor que havia iniciado 2025 com mais de 950 milhões de reais de dívida. O endividamento do São Paulo deve bater na casa dos 900 milhões de reais na virada do ano. Para completar o noticiário tricolor, São Paulo deve enfrentar o Vitória nesse domingo no Barradão com o Eric jogando pelo adversário. O Eric pertence ao tricolor e está emprestado ao Vitória. Não há nenhum valor fixado para a compra do jogador, mas ele é tão importante por lá que o Vitória está decidido a utilizá-lo, mesmo correndo o risco de pagar a multa de R$1 milhão prevista em contrato. A estratégia do Vitória é: utiliza o Eric, depois se acerta com o São Paulo para a compra em definitivo do jogador e tenta esse abatimento de R$1 milhão. Resta saber se o presidente Júlio Casares vai conceder tal desconto. Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem. 3 deles a gente já tem certeza: Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades: Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa para o Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas: "Não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito." Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, €1,5 milhão. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo o comprou do Benfica por €13,5 milhões, já existia essa cláusula no acordo. E já dá para cravar mais um jogador que não fica no São Paulo para 2026. Depois de falar sobre Dineno, queria acrescentar o nome de Luiz Gustavo, volante de 38 anos de idade que já viveu bons momentos com a camisa do tricolor. Ele não terá seu vínculo prorrogado por opção da diretoria. Importante contar que o Luiz Gustavo decidiu seguir jogando. Ele até cogitou a aposentadoria em dezembro desse ano. Essa ideia foi descartada. A avaliação do Luiz Gustavo é de que, como ele perdeu 6 meses da carreira por conta de uma embolia pulmonar, nada mais justo do que jogue em 2026. Mas não será no São Paulo. Tricolor entende que o custo-benefício dele é ruim. R$700 mil por mês para alguém que só conseguiu entrar em campo em 12 partidas com um único gol marcado. Dá para dizer também que as críticas públicas feitas pelo Luiz Gustavo à diretoria do São Paulo depois da derrota por 6-0 contra o Fluminense pegaram muito mal. A avaliação dos dirigentes é de que o Luiz Gustavo deveria primeiro ter colocado a culpa nos próprios atletas, que cometeram ou proporcionaram um dos maiores vexames da história recente do São Paulo. Dá para completar dizendo que o Rigoni também não deve ficar no elenco tricolor para a próxima temporada. A ideia do São Paulo é enxugar seu elenco e rejuvenescer esse grupo, até porque foram muitas as lesões de atletas veteranos ao longo da temporada. E que história é essa de que Everton Cebolinha interessa ao São Paulo? Nas últimas horas, um site que cobre o tricolor afirmou que Cebolinha foi consultado pelo São Paulo. Procurei o presidente Júlio Casares para entender a situação. Antes da resposta do presidente, só explicar que o Cebolinha deve mesmo ser vendido pelo Flamengo. Ele está entrando no último ano de contrato e já manifestou a intenção de ir embora. Cebolinha está muito incomodado com o banco de reservas e o Flamengo tem pressa para vendê-lo, porque se estiver com o Cebolinha em 1º de janeiro de 2026, terá de pagar como uma indenização ao Benfica €1,5 milhão. Perguntei para o Júlio Casares se o São Paulo pode contratar o Cebolinha, a resposta foi, abre aspas, não é verdade. Esses caras que precisam de 10, 12, 15, 20 milhões de euros para serem comprados estão fora da nossa realidade. O perfil de contratação do São Paulo para 2026 será outro, fecha aspas, disse o Júlio Casares. A ideia do tricolor é buscar 4, 5, 6 reforços. Jogadores jovens, com pouco histórico de lesão e principalmente baratos ou de graça.
tricolor alega não ter capacidade financeira para fazer investimentos altos. A tendência é que o Flamengo peça algo entre 8 e 10 milhões de euros no Everton Cebolinha. Ele havia sido comprado em 2022 do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor demitiu nos últimos dias 7 funcionários no CT da Barra Funda, quase todos ligados ao departamento médico e de fisiologia, embora também tenha sobrado para gente de outras áreas. Já havia contado para vocês que o São Paulo passará daqui até janeiro pela maior reformulação dos últimos tempos. Demissão de funcionários e saída de atletas está sendo preparada por lá. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes e atualizado do maior clube do mundo. A gente fala do São Paulo. Então, se você gostou do vídeo e ficou até o final, peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, porque sabemos que é super importante a sua participação, combinado? E a gente encerra esse vídeo por aqui. Um grande abraço no seu coração, não sei o que mais. Até o próximo vídeo. Fui.